Amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez com o nosso Negros Online, uma realização da nossa Universidade Zumbi dos Palmares, um quilombo da cultura e da educação. Quilombo para poder fazer a transformação social, a inclusão pela educação e a gente conseguir avançar nas conquistas necessárias para a comunidade negra e para todo o Brasil, por que não dizer, né? E nós estamos aqui sendo transmitidos com a nossa rede TVT, com o canal universitário e com as mídias da nossa Universidade Zumbi dos Palmares. Lá está José Vicente, o nosso reitor, nossa referência, que está lá conduzindo o vestibular para a nossa Zumbi dos Palmares. Venha, se inscreva. Aqui você tem a oportunidade de iniciar essa caminhada para a mobilidade imprescindível para poder mudar o Brasil. Venha para a Zumbi. E hoje nós vamos continuar debatendo aqui, né? Você sabe que aqui nesse quilombo da educação, como a gente fala, da cultura, a gente procura sempre trazer temas que são imprescindíveis para a comunidade negra e para todo o Brasil. Nós não nos afastamos desse tema. E hoje nós temos a oportunidade de fazer um debate fantástico com um dos ilustres professores da nossa Zumbi dos Palmares, que é o professor Carlos Elias. Nós vamos discutir um pouco, conversar um pouco com todos sobre o que está trazendo as dificuldades para a gente na universidade brasileira. Os nossos jovens ingressam na universidade brasileira e começam a enfrentar mais dificuldades do que no início, ou tão grandes quanto no início das políticas de ação afirmativa que o Brasil começou a experimentar. Então, nós queremos conversar sobre isso, pensar soluções, refletir e imaginar como assegurar, como garantir a presença da juventude negra nos bancos universitários, que, com certeza, é muito importante que eles estejam. Então, para esse papo que vai ser bem legal, e eu já fico imaginando como vai ser aquela vontade desse papo continuar, porque o professor Carlos Elias é o seguinte, é muito bom. É muito bom tê-lo aqui de novo, professor Carlos Elias, a gente vai fazer esse papo e já fico com vontade, quero mais, a gente tem que fazer mais papos aqui com o Carlos Elias. Vamos lá, amigo, esses que são os desafios que nos trazem, né? Como assegurar a nossa juventude negra na universidade, como reduzir, interpretar e reduzir as condições que têm trazido dificuldades para a sua permanência. E, ao mesmo tempo, agora que o censo acabou de ser concluído e dá conta da presença até do número de quilombolas, 1 milhão e quase 400 mil presentes nos quilombos e os outros tantos presentes, então, fora das comunidades dos remanescentes de quilombo, e como a presença de negros no Brasil, que ultrapassa a marca dos 54% de toda a brasilidade. É tudo isso para a gente pensar, e nossa presença na universidade diminuiu. Doutor Carlos Elias, muito bom tê-lo aqui de novo. Sempre uma honra participar do Negros Online, porque é aqui que nós iniciamos o pensamento do nosso quilombo, representando esses 1 milhão e 400 mil pessoas que o censo acabou de demonstrar para a gente. E trazendo a todos aquela questão interna da universidade, dos bancos, do sentimento de quem já está ali alocado, para quem não está, vir com a gente, fazer essa soma, porque só com essa soma nós vamos chegar num denominador para que nós elevamos os índices de escolaridades presentes hoje no nosso censo, né? Nesse novo levantamento que nós tivemos. Para isso, nós temos que, sim, conversar bastante, porque as dificuldades não são poucas. E quem acha que a dificuldade é só chegar na faculdade, tem aquela sensação primeira de um engano, uma surpresa, né? Porque por trás de cada olhinho brilhante que passa no vestibular, que senta nos nossos bancos para ouvir e acrescer a sua cultura, nós temos a dificuldade do cotidiano, que são mães, às vezes são até vós, avós, trabalhadores, aposentados, ou seja, nós temos uma mescla, como sempre foi, né, Eloy? Aquela mescla gostosa de você poder ouvir o problema de cada um. Uma situação engraçada que eu tenho vivido é que me perguntaram em sala de aula, professor, vocês não têm intervalo? Não, nós não temos intervalo, por quê? Porque quando a gente vai sair da sala de aula, vem um aluno com aquela questão particular e privada que a gente pode ajudar a mantê-los no banco escolar, né? Esse é o nosso interesse.
Então, eu devolvo aqui, após essa apresentação, para o nosso querido Eloy, para ele puxar o nosso tema de hoje. Não, e o seu tema, a forma que você aborda também é essa presença de mães, jovens mães que estão na universidade, precisam de creches na universidade para poder assegurar a presença no banco escolar enquanto seu filho está sob um cuidado especial, um cuidado, uma proteção que não lhe dê insegurança enquanto ela está ali estudando. E o pai jovem também, da mesma forma, e a própria manutenção desses jovens, né, estão ali precisando ter uma intensa atenção enquanto estão ali. E a manutenção. Olha, até meio complicado, mas quero dizer uma experiência individual. Quando eu fui para a Universidade Federal Rural, eu tinha crédito educativo e tinha uma bolsa de alimentação e tinha alojamento. Isso não dava conta, né? Eu tinha que compartilhar, porque a bolsa de alimentação dava o café da manhã, que era bem fácil até, e dava uma refeição, um almoço. Mas e a janta? E a janta? Às vezes não dava para poder fazer todas as refeições. Às vezes, quando tinha que ficar um fim de semana, aí era terrível. A gente tinha que se virar para poder dar conta de ficar. Mas sem esses elementos, essa bolsa de alimentação, o alojamento que nós tínhamos, e mais o crédito educativo, eu teria enfrentado muitas dificuldades para permanecer na universidade. E, conhecedor da realidade da universidade privada também, quando estive no Ministério, à frente do Ministério da Igualdade Racial, em 2010, fui procurado por uma universidade. A universidade era a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eles tinham uma situação muito complexa, que eles levavam estudantes negros e negras para a universidade, mas não tinham nenhuma forma de manter aqueles estudantes e estavam com uma evasão muito grande. E os estudantes ficavam em uma situação extremamente desigual. Foi até um contato assim muito forte que eles tiveram e propuseram um projeto logo de cara, que se chamou UNIR, que era assegurar a presença dos jovens na universidade. E durante um tempo, nós fizemos aquele projeto e parece que muito exitoso. O professor Augusto Sampaio, se não me engano, era o decano de assuntos comunitários e deu conta de fazer aquele projeto. Então, hoje, eu lhe diria assim, professor Caseriz, assim, como é que, se a gente tiver uma bolsa que assegure a presença desse jovem, alguma garantia para que ele tenha as condições de transporte, para ele ir e vir, um selo, um cartão fornecido pela instituição de ensino, a partir de um encontro de contas com o Estado brasileiro para poder assegurar, porque eu acho que o Estado brasileiro tem que assegurar a presença desses jovens nos bancos escolares, sob pena da gente frustrar uma mobilidade social e frustrar uma expectativa do Brasil de iniciar reparações, iniciar com a ação afirmativa a inclusão e a redução das desigualdades, né? Então, acho que essas bolsas, tickets de transporte, tickets de refeição, auxílio para livros, enfim, acho que é um conjunto de temas, alojamento, construção de residências estudantis, ou pagamento de aluguéis para a constituição de repúblicas, enfim, é preciso que o Estado atue intensamente nessa área. Como você vê isso, Caseiras? Porque a gente está aqui falando da Zumbi, aí a gente fala assim, mas na Zumbi tem outro perfil. Mas na Zumbi nós precisamos assegurar a presença dos jovens também, porque nós precisamos garantir a não evasão. Acho que a palavra de ordem é essa, não evasão. Se você está com um problema, procure a universidade para que ela leve essa demanda para o Ministério da Educação e a gente inicie a construção de um modelo, de uma política pública para reduzir as evasões e garantir a presença. Mais ou menos assim que a gente poderia tratar esse tema? Eu creio que sim. Eu creio que na verdade, há um pensamento não só do ingresso na universidade. Você precisa tratar o pacote para que aquele aluno se acomode nos bancos e preste atenção na transmissão daquele ensinamento. Ele só vai ter condições de prestar atenção na transmissão se ele não chega desgastado por conta de um transporte público que ele não pôde pegar, ele fez até a metade, depois ele caminhou a pé para chegar na universidade,
A hora que ele senta nos bancos, além dele caminhar a pé, ele não fez uma das refeições e ele vai regressar à casa dele após as 23 horas. E vai ter que acordar às 5 horas da manhã. Então, este pacote é que tem que ser pensado, porque não adianta você colocar ele sentado ali somente. As universidades federais, por exemplo, quando você trata de cota, você tem um pacote mínimo, ou seja, uma bolsa incentivo estudantil, sei lá, de R$ 600, que ele vai compor para um transporte, ele vai compor minimamente para uma alimentação, e ele já está num local que ele não tem o custo estudantil. E, além disso, ele vai contar com o suporte de uma biblioteca muito bem estruturada, onde ele pode ter as condições. Né? Quando eu falo desta forma, eu participei de uma audiência que foi muito curiosa, porque foi uma audiência de alimentos, onde você tinha uma jovem mãe pleiteando alimentos por um jovem pai. Ah, E este pai estava na universidade. E o nossa. pleito da mãe foi: para de estudar porque seu filho precisa comer. Oh, my gosh! Diriam E os a americanos. juíza, Que isso? e a juíza falou: olha, deixa eu explicar para você. O único meio do filho de vocês, que não é o filho dele ou o seu, ter uma condição melhor é ele terminar os estudos. Então a gente precisa fazer um meio termo aqui para que ele não abandone os estudos e tenha condição de amparar a criança. E aí Olha, ficou aquele sentimento, né, nossa! Que da audiência foi importância. essa? Nossa! Rapaz! Extraímos uma lição absurda, né, porque o tema de maior relevância, porque as pessoas não entendem que elas estão numa briga ali, mas para um crescimento de ambos. Não é aquela disputa, né? É uma disputa de crescimento. E, novamente, quem está no meio? O ensino, a cultura. É. Porque Então, isso também vai até ao encontro daquilo que eu abordei. Imagina o seguinte: ó, nós temos que levar essa demanda para que o Estado brasileiro resolva. Não pode ser diferente. Não é uma. Só nesse caso da educação, especialmente, seja na universidade pública, seja na universidade particular, o Estado tem que estender a mão, porque foi o Estado brasileiro que acolheu e que foi construído com fundamento na mão de obra de africanos e de afrodescendentes. E, por conseguinte, construiu um Estado absolutamente desigual, com assimetrias tão perversas, que impõem, às vezes, a gente experimentar um diálogo desse que pode nos arrancar as lágrimas, pode nos levar a um momento, uma audiência dessa. O doutor Carlos Elias, mas, que audiência! Olha, a jovem querendo alimentos para o seu filho, para o filho. Olha, precisamos fazer um pacote para que o Estado brasileiro assegure essas condições. E essa sua audiência também, junto à Universidade do Estado de São Paulo, é fantástica também, porque ela dá uma preocupação, acentua uma preocupação. Talvez a gente pode chamar o nosso José Vicente, nosso reitor, nosso magnífico reitor, para conduzir, ser o porta-voz de uma condução, né? Instar o nosso reitor para que ele faça esse pacote de manutenção, o pacote contra a evasão dos estudantes em todas as universidades brasileiras e leve ao ministro da Educação, que, por sinal, é uma figura fantástica, entendedora dos dramas na educação e sabedor de que somente a educação pode fazer esse país avançar na redução das desigualdades. Pode ser um caminho. Não está o nosso reitor para poder fazer essa construção, hein? Porque temos que pensar a proposta e alguém tem que ser o condutor disso num pacote para poder dar essa dimensão de que não basta essa bolsa, ou esse auxílio, ou esse ajuste, esse remendo. Você está na universidade, não pode ter evasão. E tem que dar ali o máximo seu para poder construir esse país melhor, menos desigual. Não sei se eu estou construindo de uma forma de pensar a proposta, mas ouvi-lo sobre isso também. Já que estamos falando aqui do nosso reitor, vai que depois ele vem aqui e fala assim: poxa, Lói, já estou com tantas demandas. Ô, Carlos Elias, o que é que vamos fazer agora? exatamente isso, mas nós temos avançado bastante em conversas com grandes empresas para que tire aquele prisma do jovem negro iniciar a sua vida somente no supermercado. Por quê?
porque ele está vindo para os bancos da universidade e somente ali no supermercado ele vai continuar não tendo condições de sentar e receber o ensinamento, porque a cabeça dele está no mínimo salário que ele ganha. Então, nós estamos trazendo esse debate para dentro da universidade, com pessoas que já se deslocaram deste meio e tiveram um avanço fazendo o estágio profissional, desde logo, porque o estágio profissional ele abre a mente do acadêmico, isso não tem uma outra forma. Muita gente coloca o estágio profissional como última instância, e, na verdade, você tem que iniciar no mundo acadêmico, acoplando os ensinamentos que você tem em sala de aula, e não decorando para as provas, mas acoplando no seu dia a dia. Né? No minuto em que você acopla, você traz as dificuldades da sua comunidade em exercício diário, seja aquela pessoa que está com uma dificuldade no consumo, que é o que a gente tem visto, aquela pessoa que tem a dificuldade no sistema penal, porque passa com algum familiar que está preso, mas não sabe onde recorrer, e hoje a nossa defensoria, 6 meses de trabalho aí que nós estamos no governo, você vê a amplitude que a defensoria tem hoje, que é digna de aplausos, né? Você atendendo a população como tem que se atender, explicando o seu direito e acesso à justiça. Então, essa gama de serviços e de oferecimento de benefícios, ele tem que sair de dentro da universidade. Por isso, as ações afirmativas, elas têm que tomar um norte diferente. Ela tem que partir deixa eu ver as dificuldades que a comunidade está tendo hoje. Então, hoje, com o PROCON racial, o comerciante, ele já tem um tratamento diferente. Ele sabe que se ele tiver um tratamento discriminatório, ele já vai sofrer uma ação mínima que seja de uma reclamação no PROCON racial. Então, isso, onde se aprende? Nos bancos acadêmicos, né? E é nos bancos acadêmicos que nós vamos sair com as soluções e avançar. Temos muito para fazer, temos aí 3 gerações, que nem dizem, né? É assustador, mas o nosso ministro Silvio Almeida incansável na briga dos direitos humanos e a importância dos direitos humanos tem nos demonstrados diuturnamente o que é importante de colocar de ações afirmativas, né, Iló? Poxa, lembrou bem trazer o nosso Silvio de Almeida para esse debate, porque o Silvio não é um ponto assim fora da curva, de excepcional, de compreensão, fantástico, foi uma grande aquisição do governo Lula ter Silvio de Almeida à frente dessa pasta. E a gente agora também tem que instar ele, então, para poder levar essa construção. Porque se a gente não tiver um conjunto de ideias, eu tenho pensado aqui sobre esse tema, falar assim, poxa, nós estamos hoje numa briga intensa, que é a manutenção das cotas, que estão ainda questionadas. O governo anterior nunca foi feito a redução a redução das desigualdades e com ações afirmativas. E ele não trabalhou contra, e há projetos tentando acabar com as cotas. Como existem projetos tentando acabar com o Estatuto da Igualdade Racial, que recentemente completou os seus 13 anos e produzindo esses resultados fantásticos na sociedade, porque ele é um documento de ação afirmativa que estimulou todo o conjunto da sociedade brasileira. Vejam o número de ações, tanto de bancos como de grandes magazines, como o Magazine Luiza, que adotou a ação afirmativa, entre outros tantos que estão fazendo. Mas essas ações afirmativas são capazes de reduzir as profundas desigualdades, talvez não eliminá-las, mas reduzir. Construir mobilidade social, que no Brasil é um drama. Nossa Senhora, parece que é como se fosse um projeto para poder se manter castas. Então, nós temos um projeto outro, que é para poder fazer a inclusão, para poder reduzir as desigualdades. Estou entusiasmado de pensarmos isso aqui, professor Caseira, vamos pensar em construir esse pacote e colocar, como quando se colocou a questão do fim das cotas, o doutor Zé Vicente foi um dos que logo iniciou e falou assim, olha, temos que fazer um programa pela manutenção das cotas, nós não podemos permitir que isso seja ofendido. Não foi? Ele chamou isso. Acho que ele pode também, com a autoridade dele, instar o governo brasileiro para poder levar esse pacote que podemos construir
na nossa Zumbi dos Palmares, nossa, um pacote de ideias assim também para poder levar para os ministros Silvio, ministro Camilo, da Educação, ministra Aniele, da Igualdade Racial, enfim, ministro Fernando Haddad, por que não, especialmente, né? Foi um dos idealizadores das políticas do ProUni, mas não basta a gente assegurar o ingresso. A sua fala foi extraordinária. Não basta assegurar que ele ingresse, é preciso assegurar que ele não se que ele não se que ele não haja evasão, me fugiu a palavra aqui agora, rapaz, que ele não vá, que ele fique na universidade, que ele se forme para Isso é poder. muito importante. É muito importante porque quando a gente chega ao final de um semestre, que nós vamos brindar a outorga aos alunos que chegaram ao final, por exemplo, no curso de Direito, são 5 anos ali na luta. E quando a gente faz aquela cerimônia que você vê a avó vendo o primeiro neto se formar, é um absurdo. É um absurdo de vitória que ela viu na geração dela. Ela viu, ela conseguiu ver. E é isso que a gente briga. E briga muito. E nós temos que, o meu projeto, já falei, o meu projeto na questão penal, e preciso desenvolver isso rapidamente. A pessoa que é condenada na injúria racial, a pessoa que é condenada num crime racial, ele tem que ter prestação de serviços no combate da figura antirracista. Essa é a prestação de serviço dele. Ele vai ter que diuturnamente entender a história e, se possível, sentar nos bancos escolares para sair com um certificado, entendendo o que aconteceu lá desde 1850 até a assinatura da Lei Áurea e o ingresso, porque a gente tem presenciado nas nossas maiores paixões, que é o futebol, cada vez pior a agressão racista nisso. E isso a gente tem que debater na academia, em sala de aula, e fazer projeto sugestivo aí. Eu sugiro aí para a gente encabeçar desta forma. Pô, perfeito, perfeito. E é isso, a gente não quer que a mobilidade social seja somente um, uma pedacinho, uma besteirinha, mas que seja relevante com o artista brilhante que exploda ou o desportista. Nós queremos que ela seja especialmente, principalmente pela educação. Porque o saber liberta, a educação liberta. Então, a nossa Zumbi dos Palmares é nessa direção, uma universidade libertária, para dar a liberdade a partir do conhecimento. Vamos construir essa agenda, marcar com o reitor, porque ele pode liderar esse movimento. Já liderou pelas cotas e agora liderar pela presença, pela permanência dos estudantes. E aí tem um pacote. É o pacote permanência, o pacote fica, não vá. Fique. Fiquem Pacote contra a evasão. Contra a evasão, fique na universidade. Aqui é o seu lugar. Aqui vai mudar esse país. É isso. Sem educação, não há liberdade. E a Zumbi, então, ela conduz nessa direção, de libertar, de emancipar. É isso. Então, parabéns, professor. Carlos Elias, você é um libertário, é um desses abolicionistas contemporâneos, dando saber para a juventude negra e não negra na nossa Zumbi dos Palmares. Nós estamos aqui, talvez, já caminhando até para encerramento, mas, professor Carlos Elias, vamos lá para a gente... Então, essa nossa chamada sem educação não há liberdade é exatamente aquele sentimento que eu coloquei. Hoje, parece que pouca gente, mas muita gente não conhece os seus direitos. E direitos básicos, né? Direitos mínimos. Você vê aí discussões desde o consumo até o importantíssimo direito previdenciário, porque no governo anterior nós tivemos uma alteração no direito previdenciário porque não tinha dinheiro, e aí você pegou todos os direitos da população e suprimiu, e depois veio uma pandemia que mudou todo o cenário, só que o direito foi alterado. Então, hoje, aquela pessoa que tinha uma perspectiva de aposentadoria, que tinha uma perspectiva de que poderia melhorar a sua vida se aposentando e depois sendo microempreendedor, mudou todo o direito dela. As pessoas não sabem hoje
o que ela pode recorrer ao Estado e o que ela não pode. Então, sem educação, não tem liberdade nenhuma, porque você aprisiona o povo. Você altera as leis e aprisiona o povo. Então, você precisa esclarecer. Foi o projeto do Estado brasileiro que manteve a escravidão por tantos anos. E desta forma. Eu agradeço, Willa. Aqui a educação liberta, é um projeto de liberdade, é o projeto com a educação. E manutenção dos jovens na universidade, é isso que conta. Então, estamos encerrando aqui mais um Negros Online, com a alegria de conversar aqui com o professor Carlos Elias. Surgiram algumas ideias, nós vamos levar para poder conversar com o professor José Vicente, liderar esse movimento pela permanência dos jovens, pela inclusão, porque isso vai construir um novo país. Um país mais igual, com menos assimetrias de natureza racial, e isso também é combate ao racismo, é ser antirracista, construção da igualdade de oportunidades. Um abraço a todos, até o nosso próximo Negros Online, aqui da Zumbi dos Palmares. Obrigado, Carlos Elias, até o próximo. Um abraço, até a próxima.